Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai gravar um episódio especial, no modo que eu acho que é o episódio com um tema mais diferenciado e o mais pedido pra gente. Só para contar um histórico, a gente postou um vídeo no Instagram e esse vídeo viralizou de um modo, meio inacreditável nesses mundos de mídia social. Então, tínhamos 700 seguidores na época, o vídeo bateu 3 milhões de visualizações. E o vídeo era sobre ficar no canto. E a gente descobriu, todo mundo, muita gente gosta de ficar no canto, a gente só não sabia que era uma questão. E aí teve um pedido intenso de pessoas de gravar um episódio sobre o prazer do canto, por assim dizer. E aí estamos aqui, a pedido de muita gente, gravando esse episódio. O prazer do canto pro Id, que é músico, pode ficar soando como o prazer de cantar, né? Mas também tem esse prazer do canto. Mas a gente tá falando dos cantinhos das salas, o cantinho do sofá, o cantinho da piscina, o cantinho do cinema, o cantinho Que delícia! Não, mas da cama. até no canto de cantar, assim, eu sinto que quando você realmente canta de verdade, é quando você se aceita e você se sente acolhido por você mesmo. E muitas vezes quando a gente busca esses cantos, a gente tá buscando um acolhimento por meio de reprimindo outras influências externas. Então, é doido que você falou isso, porque o canto pra mim de cantar, quando eu realmente canto, eu me vejo muito nesse lugar. Um lugar onde eu sou suficiente pra mim mesmo e eu consigo me proteger do mundo ao redor, podendo existir só como eu sou, sem pensar o que estão pensando de mim enquanto eu tô cantando. Que de certa maneira, quando você se enfia num canto de uma parede, é um pouco isso, né? Quero ficar invisível. Tem duas paredes me protegendo aqui, né? Então você fala assim, bom, a metade do rolê já tá segura, né? E eu tenho toda uma visão privilegiada, né? Acho que tem uma questão geométrica aí, espacial, que o canto faz com que seja um lugar um pouco melhor para ter uma visão Você fala do canto, mais... você fala do canto da sala de aula, por exemplo, Dani, você gostava de sentar numa ponta para enxergar a sala toda? Eu costumava sentar na Não, frente quando eu era mais, terceiro colegial, me preparando para o vestibular. Na época da faculdade, eu comecei a sentar mais nos cantinhos para poder fugir da aula se ela tivesse muito enfadonha, assim. Então, eu ficava nos cantos mesmo. não, você sabe que eu tenho a coisa de canto para mim, eu tenho mais quando é uma coisa que aperta, sei lá, é tipo o canto do sofá, o canto da cama, o canto, se você tá sentada no canto, mas você tá sentada no chão no canto, Sim. entendeu? Não é só essa posição estratégica, tem uma questão talvez, do toque ou do contato do corpo com E esses menos toque com cantos. outras pessoas. Que na sala de aula, até Exatamente, é dá. isso. Mas sabe outro canto legal que a gente não falou também? Janela de avião, né? Eu tô pensando exatamente, tanto janela como corredor. Nossa, Tudo posso fazer menos um o meio. parênteses? É. Galera, eu vou contar uma história que tem a ver com o podcast, não tanto com o episódio, mas eu preciso contar pra vocês. Vocês falaram de escola. Olha isso. Olha como isso conecta com o autismo, né? E a coisa de não conseguir enxergar isso em você. Eu já tava no terceiro colegial e eu tava lendo O Senhor dos Anéis. E aí, meus amigos pegaram o livro de mim e esconderam. Eu tive uma crise e comecei a chorar. Loucura, né? Pensar alguém no terceiro colegial que chora porque pega o livro. E isso me lembrou muito essa coisa do canto, porque eu lembrei da sensação de quando isso aconteceu e eu não conseguindo, no meio da sala de aula, da aula e eu chorando, de eu fechar meu corpo, assim, sabe? E falar, O canto o é que tá proteção, acontecendo? né? Eu acho que tem essa coisa. Mas aí eu acho que tem uma questão mesmo que é da proteção física do canto, que é verdade, né? Não é uma sensação só. Sim, É todos uma nós queremos ter um verdade, Claro, bunker. né? sim, o Não, canto ele e protege assim, nesse sentido. bate-bola, jogo rápido. Quem aqui quer ter um bunker? Eu. Tem que ter. Vocês não gostariam de ter um bunker? Ali com a sua agrofloresta, tudo Eu ali. tenho aqui Exatamente. no meu eu canto do guerreiro aqui na minha casa, que é a minha área da casa. Não é um bunker, mas é a minha área. Você estava falando da escola e eu estava começando a falar das coisas da faculdade. Eu me lembrei de um outro episódio. Na primeira prova de biofísica que a gente fez no primeiro ano da faculdade, eu todo assim, não, estamos na universidade, vamos discutir conceitos. Eu fui estudar assim, entropia, coisas nesse sentido, pensando que na prova eles iam exigir isso. E a prova foi só de cálculo para ficar sabendo do tamanho do micrômetro que varia a inclinação do ângulo de contração do músculo, sei lá o que. Eu falava, putz,
Eu fiquei tão angustiado, porque aquele dia foi o dia que dissolveu pra mim a minha ideia romantizada da universidade, que a gente só ia ficar estudando coisas Uhum. legais e tudo mais. Vem E eu aquela lembro coisa que do no meio da inútil, né? prova, eu tive que sair pra chorar, como você tá falando, só que eu fui pro banheiro, e essa coisa do cantinho, né? Me tranquei na cabine e comecei a chorar, pra falar que vergonha ficar com vontade de chorar numa prova de biofísica da faculdade de medicina, assim. E aí eu lembro que eu tirei acho que 2,6 nessa prova. Fiquei com tanta raiva que depois as minhas notas foram tipo 9,8, 9,9, sei lá o quê, mas assim, de aflição de perceber que tinha se dissolvido essa ideia romantizada que eu estava fazendo do mundo universitário, assim, que tinha muita coisa que ia ser cobrada, que ia ser esse tipo de exigência mais medíocre que ia ter que corresponder a isso, assim. Eu fui chorar no cantinho do Sabe o banheiro. que eu lembrei de coisa universitária, por exemplo, de canto? De escrever no canto do caderno. Mas isso eu acho que não Sim. era uma mania que eu tive, mas eu já vi muita gente fazer isso, ter isso. Escolher, na hora de escolher, né? Escrever em um lugar, escolher no canto. Aham. Dani, o que chama minha atenção é você perceber isso nas pessoas, na verdade. Isso é que é o interessante do podcast. Não é necessariamente as pessoas estão fazendo, mas a maneira como a gente vê, fala, nossa, ela repara nesse tipo de coisa nos outros. Ela é que nem eu, porque normalmente as pessoas não reparam nisso, Não onde as percebe onde você pessoas faz as suas escrevem. anotações do caderno. Mas eu Quando você acho Então, que percebe. isso eu acho que esse é o motivo da viralização do vídeo. Porque, tipo, todo mundo tinha esse negócio, mas não é um tema que você fala, oi, galera, você também gosta de canto? Sabe? Tipo, não é um assunto Uhum, normal. uhum. E as pessoas se encontraram naquela questão, falando, caramba, eu sou mais comum do que eu tinha imaginado. Tipo, eu tenho Uhum. essa questão, É que igual é todo mundo. isso. Todo mundo se imagina nesse canto, não necessariamente o canto em si, mas sempre quando as pessoas se sentem, tipo, sozinhas ou fragilizadas, não necessariamente elas vão ir para um canto, mas elas vão, tipo, se imaginar nesse canto na cabeça delas, como se elas fossem Uhum, aquela imagem, a uhum, imagem da pessoa uhum. retraída no canto. Às vezes pode estar sentado, tipo, numa mesa, cercado de pessoas, mas imagino que vocês experienciam isso muito como eu, tipo, do nada parece que eu tô meio que num canto, assim, meio encurralado também. Me pega um pouco nesse agora, lugar, assim. e E pô, aí tem você essa falou coisa, tipo, mesa, por exemplo. É, Mesa, uhum. não sei se é melhor o canto. A ponta, Porque né? ah, parece eu que essa adoro. sensação de canto numa mesa você tem no meio e não no canto. Exatamente. Essa que você tá falando de repente, você se sentir. Que quando o Ed tava falando, me veio uma imagem de convergência, assim, de várias flechas apontando para que você pode estar em qualquer lugar, você tem essa coisa da convergência que fica parecendo um canto mesmo, né? Nesse sentido, ser um Sim. receptáculo das atenções, dos olhares e tudo, né? E que a gente pode se sentir até, às vezes, oprimido por isso, às vezes não, vai depender também de como a gente está se colocando ali, né? Qual o naipe do masking que a gente É, e está que fazendo, se é mais expansivo ou retraído, tem né? uma coisa de uma aceitação, assim, tipo, acho que esse post fez sucesso também, que é das pessoas olharem e falar, ah, não necessariamente eu tive nesse canto, mas eu já me imaginei nessa situação várias vezes, como se eu fosse, tipo, tivesse isolado num canto, e eu comecei a ver conforto nisso, sabe? Não é algo tão ruim. Eu ia falar dessa questão do conforto. Não acho que tem a ver só. Pode ser signo de um isolamento, ok, e que a gente pode estar buscando esse isolamento também. Pode ser porque a gente foi isolado ou Uhum. porque a gente está se isolando. Mas eu fico pensando nessa dimensão do conforto. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é deitar no canto da cama e ficar quase na beirada, assim, quase caindo. Quem olha pode ficar com a impressão de, pô, olha, você vai dormir aí, se você virar um pouco, você cai. Porque eu gosto disso, de ficar nesse equilíbrio, bem na pontinha, então meu ombro fica encostado e o outro quase virando para o outro lado. E eu fico encolhido e eu gosto dessa posição e ainda enrolado no cobertor, que eu acho que tem um pouco essa mesma dimensão no espectro. É, A gente também, fazer esses também. rolinhos de Com cobertor e ficar meio certeza. minhoca, meio rocambole. E essa coisa da compressão, de se sentir abraçado e comprimido, assim, eu acho bem agradável e confortável, sensorialmente, inclusive. Não só no sentido de, ah, nossa, estou aqui num cantinho afetivamente, né, protegido, mas a coisa mesmo da compressão física que é prazerosa e Direto reconfortante. eu penso, por que que, gente, essa cama desse tamanho e eu tenho que ficar nesse canto? Eu falo assim, por que que eu fico aqui? Mas eu não consigo ficar no meio da cama. Aham. Tem a menor Nossa, condição. realmente. Porque é isso, assim, o negócio do canto todo mundo tem, mas quando eu penso, pelo menos no meu autismo, eu vejo como ele é frequente. Eu parei pra refletir na minha vida, eu como o tempo inteiro ficava buscando o canto das coisas. Na minha Uhum. cama, quando eu dormia, que nem você falou, Dani, eu queria me encaixar nos lugares. Eu sempre gostei muito desse lugar. E você tava falando ali do cobertor te abraçando, e nossa, me deu vontade de estar mergulhando agora, cara, porque mergulhar é exatamente isso. A Você tem pressão aquela d'água coisa por daquela todos os água, lados, né? Uhum. aquele corpo de água sobre você e, tipo, é um silêncio, só ouve a sua respiração, e você tá observando todos aqueles bichos e aquele ambiente marinho, assim.
É muito mágico, assim. Eu tô falando isso agora porque, se você se identificou com essa publicação de canto, existem outros cantos que te proporcionam esse acolhimento também. Outros cantos do mundo. É como tá debaixo da água mergulhando com um tanque de escuba, porque talvez, na verdade, o canto nada mais é do que um lugar em que você consiga limitar os sentidos e se desconectar um pouco do que tá lá fora. E é por isso que todo mundo ama esse canto. Abraçar uma pessoa, para mim, é isso. O prazer de um abraço, e que para pessoas do espectro isso ajuda muito a fazer regulação emocional, para mim tem muito isso. Se você for pensar, uma pessoa de braço aberto é uma esquininha, né? Os dois braços apontando pro corpo dela, assim, você fica lá Cara, enfiado nesse cantinho, assim. você não tem E ideia. é, Você falou isso, braços abertos, uma esquininha. Sabe uma coisa que eu faço ali quando eu abraço pessoas que. Algumas pessoas iam me falando, tipo, não era sempre, mas falavam que isso era curioso ou diferente. Sempre quando eu abraço alguém, eu coloco a cabeça no peito da pessoa. Tipo, não sei Mas se você você é lembra quando eu alto te pra abracei. caramba. Como assim? Que Então, que Mas você me pessoa? abraçar e botar a não, cabeça no meu peraí. ombro, você vai doer sua o coluna que é pra mais caramba. engraçado Tadinho, o ainda. mais alto aqui sou eu, tá? Não, mas o Id É, comparado Fala aí, comigo, você tem. o Id tem Não, eu lembro, o 1,80. Ed você tem 1,70 m e. eu não tenho ideia. Eu sou péssimo com essas 5, coisas. Eu me 6, meço há muito tempo. Não, Mas, gente, o ID é alto. O Id é alto, Ale. eu não Não é sou tão alto, pequeno, não. não é 1,70 e pouco, não, é mais. Não, É 70 mais, sou Id, eu eu. não lembro. Eu lembro de Eu você também não falando Não, eu que sei. você me lembro, conheceu quando ele pessoalmente, falou, chegou, eu pô, Ale, falei, você é cara, bem cara mais alto que alto. eu e tal. O ponto não é esse, galera. O Não é ponto esse, é não que estamos discutindo a altura. quando eu É a abraço as cabeça. Não é pessoas, Não, altura, é é muito fofo isso, autismo. Id. eu tenho essa Id, é mania. E muito aí, fofo isso de você encostar a cabeça assim, abraçando, é bem fofinho. Parece bebê, né? Bebê faz isso, né? Que abraça e pluf, te desce a cabeça, exato, assim, cara. é bem Não, mas fofo. imagina eu fazendo isso em ambiente de trabalho. Tipo, na Uhum. XP, assim, a gente passando de terno e aí vai dar um abraço e coloca a cabeça no peito da pessoa. E quando a gente mais baixa que eu faço tipo um passarinho, assim, sabe? Tipo, pé de benção. Ei. Calopsita. Ô, gente, mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Se não é o fato também, porque uma das coisas que eu vejo das pessoas do espectro, assim, não é o meu caso, mas é que a pessoa desvia um pouco dessa relação aqui do rosto, Dá sabe? Como uma. se não Tira do. quisesse, dar uma Uhum. esquivada, assim, no Campo de rosto, força, tipo, assim. não me pega aqui, assim, entendeu? Então, essa coisa do id é assim, tipo, não vem me beijar, eu, tipo, já faço assim. Uhum. Também. Bem legal que você está falando, Dani. Tem uma paciente minha que a gente foi fazer o diagnóstico um tempo depois, e eu lembro que quando a gente se cumprimentava, ainda antes da pandemia, porque conseguia ver presencialmente, então, e eu lembro É. disso, assim, de cumprimentar, e eu percebi, falava, nossa, que coisa curiosa, assim, ela não. Ela tensiona o rosto de um jeito que ela tava relaxada, a hora que você vai se aproximar para beijar, ela vira a cara de um jeito desajeitado, assim. Eu falava, nossa, que estranho. É porque passa desse halo de proteção e a pessoa trava ali, que você percebe, tem um desajeito ali. Aí você vê que é uma dificuldade de interação social mesmo, né? Não, e o mais louco é isso, tipo, não só o comportamento dela, como quem percebe esse comportamento. E como eu sempre percebi isso em todas as pessoas, essas pequenas Uhum, coisas, assim, que uhum. me identificava muito, sabe? E eu queria dar mais valor pra elas. Porque elas são Mas é bem por isso que a reais, na gente real. fala que a consulta começa na hora que o paciente fala oi pra você, assim, você não precisa começar a perguntar, você já vai vendo esses detalhes, aí você fala assim, ops, isso aqui diz alguma coisa, sabe assim, você Não é vai ter só, essa no meu informação caso é a a mais, vida. assim. Meu dia começa quando eu olho pra cara de alguém e já acontece tudo isso. E outra coisa que eu gosto muito, que eu falo que tem a ver um pouco com essa questão, não é de canto, mas é, por exemplo, quando eu vou num lugar, principalmente cinema, é muito claro que eu gosto de deixar a bolsa em cima da minha perna. Não porque eu tô com medo de ser assaltada, nada disso, mas porque eu gosto do peso da bolsa em cima da minha perna. Então, as pessoas falam assim, não, deixa, quer colocar a bolsa aqui? Ou às vezes, por exemplo, quando eu tô na casa de alguém, você senta num sofá, por exemplo. Normal a pessoa querer pegar sua bolsa e colocar em algum outro lugar. Não, mas eu quero que ela fique em cima de mim, Eu sei entendeu? exatamente o que é isso também, Dani. Aí eu Dani, falo você assim, tá não, trazendo tá bom isso, aqui. Não quer ficar. Não, obrigada. Não Aquele é o quero. canto dela, ela pertence àquele canto. Eu já olhei pro meu violão em cantos de parede e pensei, ele foi criado para estar ali naquele momento. Não tem outro lugar que ele deveria estar que não aquele canto. E realmente, se alguém tira, eu não falo nada assim, mas eu vou lá e coloco de volta.
Eu acho que isso deve ter a ver. Agora eu pensei, porque pensei assim, o que será que o Felipe tem assim? E pensei na filha dele. Falei assim, será que ele quer que a filha fique sentada no colo? Aí eu pensei, será que isso também tem a ver com a maternidade, né? De alguma forma, às vezes quando você quer que seu filho fique sentado no seu colo? Dani, assim, eu Tipo uma realmente bolsa, acredito entendeu? Não nessas. tipo um filho para Sim, abraçar, tipo uma sim, bolsa pesando. com certeza, porque quando a gente pensa, brincando com a semiótica do que é o canto, né? Canto é acolhimento. Acolhimento, maternidade, maternidade e útero. Então, tipo, você tem uma conexão de significados que trazem para esse lugar, né? O colo, tudo que remete à maternidade, de certa maneira, remete a essa coisa do útero, da proteção. Por isso não é um Tipo, podcast, é uma Não, mas psicanálise. isso tem uma correspondência neuroquímica. Sabe qual que é o hormônio produzido nessas circunstâncias? Ocitocina. É o mesmo hormônio que a gente libera quando a gente está abraçando alguém, quando a gente está beijando alguém, quando a gente está mamando no pá, bico do tinha que seio. fazer um Você estudo. estimula a produção de ocitocina e isso libera a produção de leite nas A mulheres. minha Então bolsa tem faz tudo a isso ver com comigo. maternagem. Você não está errado, não. Sim, Perdão. e Eu imagina, materno a minha bolsa, gente. mas de certa maneira é isso. A gente busca colocar significados em coisas, muitas vezes são inanimadas, como objetos, para trazer à tona pra gente essas comunicações que nos acolhem. E seria muito interessante se alguém conduzisse um estudo com pessoas autistas de nível 1 de suporte, metesse todos numa sala, monitorando a produção desse hormônio e ver se existe uma diferença com quem tem que ficar sentado no meio da sala e com quem está sentado no canto. Se quem está no canto está produzindo mais Mais que a outra ou não. ocitocina do que as outras pessoas. Exatamente. E também me faz pensar que a gente falou dessa questão do abraço, da máquina do abraço da Temple Grandin, que é uma autora que a gente, né, recomenda. Fala sempre. E ela é uma neurocientista, bióloga americana, super conhecida do espectro e tal. E ela criou essa máquina para ajudá-la a lidar com crise de meltdown dela, assim. E ela se colocava ali, a máquina tem um pneumático ali que infla e ela se sente comprimida como quando você está provavelmente mergulhando, que é mais rápido fazer isso do que por equipamento Isso de poderia mergulho entrar facilmente no ser mar, visto né? como sadomasoquismo também. Facilmente. É só se colocar uma roupa mais dark e uma música do Matrix. Você já viu a máquina dela, toda de madeira enorme? Se você pensa, você olha e fala assim, Tem o aquilo é só coisa filme, né? No BDSM, filme assim. mostra. No filme Sim. mostra. É meio bizarro, na verdade. É uma maquinona enorme, assim, né? Exato. É porque é isso, a gente fala que é legal, mas imagina ela falando para as pessoas assim: olha, pessoal, essa máquina que eu fiz. Ô, tia Rosa, vem aqui ver. Tia, que nunca me compreendeu que era Entra aí diferente. dentro, né? Entra aqui dentro, a tia vai lá. Mas é a Menina, partir disso que ela desenvolve vários estudos para a carreira dela, né? Para a questão de manejo lá das manadas, tá certo? Sim. sim, do que ela ela fazia a manadas gestão do de gado. É. Sim. Sim. E eu tava pensando aqui, quando antes de começar o episódio, a gente tava falando não só dessa questão dessa predileção nossa pelos cantinhos, mas também de outras manias, vamos dizer assim, né? Outros comportamentos repetitivos nossos, a gente tava falando dessa questão do abraço e tal. E aí eu tava pensando em algumas outras coisas que eu acabei esquecendo de falar, mas queria cutucar a gente para falar dessas outras características nossas, do tipo ficar contando degraus de escada, ficar olhando os padrões de calçada na rua, ficar vendo placa de carro, vendo as relações entre os números, essas predileções de como a gente ocupa o nosso tempo com essas coisas... Com coisas inúteis. Exato, mas que a gente quer ficar encontrando padronagens e reconhecer sentidos nas coisas o tempo inteiro, né? Eu ficava louco com aquelas calçadas tipo Copacabana, que é uma onda, e eu não conseguia seguir o padrão de quadradinhos, entendeu? Porque minhas referências de calçada é calçado do interior de São Paulo. No interior é branco com preto, quadradinho. Tem essas coisas com curva. Nossa senhora, Pô, cara. mas isso é uma muito coisa mais que- legal com curva. Não, mas e é como que branco você com anda preto do bloquinho mesmo por jeito, bloquinho? só que você tem que Mas fazer vocês chamavam curva. de lava isso? Eu chamava de lava. Chão é Lava o lava? quê? Aquela brincadeira? No os meus sentido de sobrinhos vocês fazem não isso. poder pisar no branco, que senão você morre. Não, Não, eu tipo pensava a que se eu brincadeira pisasse, da alguém ia morrer lava. no mundo e que eu ia ser responsável por isso. Aí eu pensei, muito Alguma mágico coisa era ruim ia esse, assim. acontecer se eu pisasse, aí eu vi as outras pessoas andando super normal na calçada. Eu falei, cara, que perigo. E é por isso. Que perigo. E assim você justificou a desigualdade social. Não, às vezes eu me perguntava, por exemplo, quando caía essa dúvida, e aí às vezes eu pensava, será que eu pisar na linha morre alguém? Eu ficava pensando, quantas pessoas vão morrer no mundo nesse momento em que eu piscar os meus olhos agora? Aí eu piscava o olho e ficava pensando, quantas pessoas? Nossa, Caraca, vocês eu são sou muito tranquilo. dark. Eu fazia Não, esse não tipo dá de pra você quer brincadeira, matar mas eu não pessoas, você tava pensando pensava quantas isso. pessoas teriam morrido nessa hora. Eu tô A achando que Amelie é coisa Poulain de pensava em menino, esse orgasmos, tipo né? de Eu coisa. pensei em morte. Cara, Mas eu pensava voltando quantas às coisas disso, florzinhas quando eu tava vão lendo nascer. sobre
vendo que as pessoas estavam comentando e tudo mais, que as pessoas se encontravam. E aí tem outras pessoas que, quando o negócio viraliza, ficam esses comentários engraçados. Aí as outras pessoas começam a dizer que elas preferem o meio, só para, tipo, dar tipo, a Contraponto. controvérsia ali do negócio. Uhum. Mas, por exemplo, assim, Será? tem certas brincadeiras que valorizam o canto que eu acho engraçado. E aí até nesse canto de proteção. Na maioria das brincadeiras, do pega-pega, tudo, quando você tá no canto, você tá protegido também. Já aprendi desde criança. Você Você tem tá que, tipo, coagido, né? o Elevador. coagido ou Não, tem protegido. uma Se no barreira das outras pega-pega, crianças que vão ser pegas. é. Barreira Aí física. tem no elevador, de tipo, cada um no seu canto. Aí se você ficar no meio, tipo, as pessoas te empurram, tem que procurar o canto. Então, tipo assim, tem algumas coisas que, tipo, inconscientemente a gente começa a dar um significado pro canto. Então, tipo, eu acho que pode ser inato, que a gente já tem, e aí várias vezes na nossa vida a gente faz esse tipo de coisa, né? Mas aí eu fico pensando assim, cara, esse canto é tão importante assim porque as pessoas fazem uma mesa redonda, sabe? É para não dar Para problema, equalizar tudo. É porque é isso, no para final ninguém brigar pelo canto. o canto é a coisa do acolhimento. E, tipo, você pode estar numa mesa Vamos. no meio das pessoas e se sentir acolhido. Você sabe uma E coisa que eu gosto muito, gente? Sério. Escanteio no Mas futebol. em jogo de Eu futebol. adoro. Mas aí você tá longe. Não, mas é muito legal. Você gosta da jogada do Qualquer escanteio, é coisa que isso? você. Fazer Aham. qual coisa você mais gosta no futebol, escanteio. Escanteio. Gente, eu não sei nem dizer quando é que acontece o escanteio. Eu sou absolutamente nulo em futebol, assim. Tá aí uma coisa que não é Não vou fazer um confortável ato pra de mim. explicação aqui. Acho Não engraçado precisa. só o tema Não me humilhe publicamente. Não, 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 não. Nossa, total, você tá Não. falando um negócio de canto, assim, e realmente eu sempre busco canto e eu comecei a lembrar a situação do avião que vocês trouxeram, e também a situação do restaurante. Eu sempre busco mesas no salão que estão, tipo, nos Uhum. cantos do salão. E aí eu comecei a pensar, né, como que isso conversa com a coisa do avião? E acho que pra mim tem a ver com a redução de risco. Quando você tá num canto, você reduz o número de possibilidades, consegue observar tudo de Sim. maneira observar mais coisas, então está diminuindo a chance de coisas acontecerem. Porque você Você está no tem meio do visão salão, tem mais privilegiada, né? garçons passando, você não consegue ver o que está nas suas costas. Quando você está no canto, você consegue ver tudo isso. E que, de certa maneira, E é mais eu sempre busco silencioso esse também. Pra lugar, mim, restaurante, no meio, aquele zoom, zoom, zoom de um monte de mesa falando. não dá. Nossa. Eu não gosto do super meio, mas não gosto do super canto, porque eu acho que exatamente o garçom nunca vai chegar no super canto. Às vezes, numa mesa assim, eu falo, cara, a galera nunca vai passar aqui. Aí tem o lado bom É. da galera nunca passar, e o lado ruim do garçom nunca passar lá. Mas aí É tá faltando verdade. malemolência, Fê. Hã? Pô, tá faltando malemolência. Como eu sempre sento no canto, quando eu chego no restaurante, eu já fico amigo do garçom. Na Ah, hora. Mas tudo bem, E mas você tem que aí, fazer todo esse mano, não sei trabalho o quê, anterior por causa pá. disso, entendeu? Então, tipo assim, é um esforço a mais pela necessidade de ficar no canto. Agora eu lembrei de uma amiga minha, por exemplo, que nunca senta de costa para a porta. Vocês têm isso também em restaurante? Sim, eu nunca consegui dormir. Eu posso falar não de restaurante, mas eu nunca consegui dormir de costas pra porta, por exemplo. Tipo, eu preciso estar com a minha face virada pro lugar de onde alguma coisa pode vir ou acontecer. Entendeu? Isso é algo muito latente em mim. Isso conversa muito com o quê? Com o medo de se sentir exposto. Por sempre se sentir estranho e fragilizado. Então você não quer se sentir exposto. Então, em diferentes âmbitos da vida, desde essa coisa de dormir olhando pra porta, como tá no canto do restaurante pra observar as coisas, conversa muito com isso. Mas Mas pegando o mesmo tema cama que eu tenho, tipo, a cama no quarto, na casa do Rio, que é no quarto, que às vezes quando eu vou pro Rio, eu durmo no quarto que era da minha irmã. E aí ela fez uma obra, ela botou a cama no canto. Então a cama é bem no canto da parede, ela não fica no meio do quarto. Nesse caso Nossa, específico, eu odeio ficar daquele lado preso na parede, que eu me sinto claustrofóbico escondido. Eu, tipo assim, eu não consigo dormir naquele lado. Para mim dá trabalho sair da cama. Tipo assim, é a definição mais ampla de canto para dormir, mas para mim é eu acho horrível. uma toca, eu gosto dessa toca. eu amo Isso que eu. também. Você Eu também gosta da lembro toca, daquelas Dani? coisas, gosto. Eu fazia quando eu era, tipo, Super. cabana na casa da minha avó. Juntava Nossa, dois total. sofás no canto, Muito. Uhum. O tempo enfiava o inteiro. lençol lá e dormia.
Eu faço cabana de travesseiro até hoje, assim, um monte. Um Eu embaixo, também. um em cima, um no meio, faço uma caverninha de travesseiro pra ficar enfiado, assim. Sério, Até você pra faz reduzir o isso barulho também? durante a noite. Com certeza, Pô, com os eu meus faço. cachorros que latem a madrugada inteira, se eu não fizer Nossa. isso, eu não durmo. Não, É. às vezes eu quero fazer e eu sempre acho que vão achar que eu sou infantil. Mas somos. E tá ótimo. É, É, mas gente, já foi o Exatamente. episódio de o. adulto, a e- gente já sabe isso. Verdade. Isso Agora, Ed, que você estava vocês. falando de canto de avião, cara. Canto do avião, a ponta de trás é a que mais balança, é desesperador. Eu detesto, assim. A Ah, sensação não, Não, das mas não o vísceras o canto. tempo inteiro não. subindo e Não é, mas não descendo. o canto do retângulo. Tipo, aí no caso do avião, pra mim, o canto é tipo a janela. Não é a É a ponta do Aham, janela, retângulo porque do é, como avião. já tem a exato. É, com cadeira, se não certeza. tivesse Uhum, encosto, a gente uhum. poderia falar isso. Mas como tem encosto, É, e né? ficar perto da asa que bascula menos, porque senão dá muita. Nossa, é aflitivo, assim. Eu não gosto, aliás, falando nessa coisa de criança, de parque de diversão pra ficar se torturando, assim, com essa coisa de balançar o corpo pra todos os lados, falando, nossa. Eu gosto de estímulo Mas, do ó, alguma vestíbulo, coisa que mas é. não dessa ordem. Tô Ô, Dani, o viajando que que aqui, você mas tava ali que é falando do um negócio encosto? de pai e coisa. Desculpa só puxar um negócio Tá. assim, mas é. Quando a criança tá chorando, tudo que você não quer que ela fira, você manda ela ir pro seu canto, ou pro seu quarto. Cara, vai É. chorar no seu canto. Então, tipo assim, tem esse simbolismo de quem, tipo assim, quando a pessoa fala isso, você nem fala pelo necessariamente o prazer da pessoa ir pro canto dela. Mas é tipo assim, cara, você não, tipo, você precisa do seu momento, tudo, você tá chorando demais aqui, ou qualquer coisa, birra, tipo, vai pro seu canto no quesito de castigo até, no quesito de, É, de tipo, castigo. O sai canto daqui e também vai tá pro ligado a coisa. isso. E ao contrário, tem aquele negócio assim, esse simbolismo de, eu quero ficar no meu canto. E esse ficar no meu canto não necessariamente é um canto físico, mas a definição de canto de espaço seu. Então, por exemplo, assim, cara, quero ficar no meu canto, pode ser deitado na cama, escondido no quarto, separado. Tipo assim, a definição de canto no quesito de, tipo, não estar nesse mesmo ambiente com todo mundo, entendeu? Então, tipo assim, É quero verdade. ficar no meu canto, tem esse simbolismo um pouco diferente. A Mas o Numa melt e o metáfora do meu shutdown, pra canto. mim, é caixinha de muito isso, assim, é essa questão de sapê. se transformar num canto instantâneo em qualquer lugar que você esteja, assim, e é uma retração enorme e essa convergência de si pra si, assim, em que a gente fica lá amuado. E eu ia te falar Nossa. uma coisa, às vezes você vai falar isso, vai chorar no seu canto, fala assim, papai, e se o meu canto for você, me dá um abraço, aí você ia fazer o que com isso? Nossa, aí quebrou as Nossa, mas pernas. eu não tenho. Eu vou abraçar e aí levo, se ela parar de chorar, pode ficar, se ela continuar chorando, E é eu por levo isso que eu pro Esse é o nunca meu vou melhor ser canto. cantinho pai. pra chorar, é um abraço. Eu consigo me ver facilmente falando assim. Eu entendo, mas eu não consigo te dar carinho agora. Encontra o seu. E é por isso que eu nunca vou A ser pai. criança vai pra terapia, né? Tá ótimo. Não, mas sabe uma coisa, Dani? Acho que dentre as coisas que vieram depois do diagnóstico, uma das muito positivas é que eu tô conseguindo comunicar essas coisas, que às vezes podem ser difíceis, de maneira muito carinhosa. Sério. É, boa. Porque eu espero que seja assim comigo também. Vocês começaram a falar do canto, pô, sério, depois do diagnóstico e agora cada vez mais na vida adulta aí, fora da minha zona de conforto, fora do país, eu sinto tanta falta desse canto. Eu tinha tanto ele com música. Pra mim, esse canto que a gente ama é tipo quando você tá andando, ouvindo um fone, não tem vergonha de cantar aquela música, sabe? Ou quando você não tem vergonha da maneira que você mexe seu corpo. E eu sinto muita falta de poder ter esse lugar mais natural, que era esse canto, esse lugar do acolhimento, que você pode só existir. Eu tinha muito mais ele. Eu consegui ouvir música e realmente entrar na música, fechar meu olho e esquecer que tem alguém me observando, ou que pode vir a ter alguém me observando. Isso é muito triste, cara. A gente perde muito isso no contemporaneidade com as mídias digitais e tudo, é muito tenso. Perfeito. Na pandemia, acabei transformando minha sala de banho, lá, meu banheiro, numa sala de estimulação sensorial, que é exatamente esse sentido, assim. É de eu ficar lá dentro, trancar a porta, é como se eu entrasse numa cápsula do tempo, assim, tipo, não tem ninguém, mais nada lá fora, e eu pudesse ficar só fazendo steam e dançando e ouvindo música, sem que ninguém me olhe, sem que ninguém me veja, sem que não haja julgamento nenhum. E eu não fico fazendo bizarrices lá dentro, nada disso, assim. Eu só fico concentrado e dançando de um jeito muito sutil às vezes, não preciso fazer nada extraordinário, Cara, mas o simples fato de falar assim, aqui não há aresta nenhuma, assim, tipo, eu não tenho conexão com nada, sim, tô não. isolado, Isso é super é uma importante pra coisa, mim, assim. é uma coisa que eu sinto que a gente não dá o real valor pra isso, sabe? Ah, Eu tem comecei a que ter um lugar de refletir, estimulação. Aham, isso é eu super comecei a importante refletir, cultivar tipo, isso. sobre o meu momento mais produtivo, que foi quando eu fiz o show lá no Bono, que eu gravei meu álbum. Eu morava na casa da minha bisavó, né? Que ela tinha deixado pra mim. E tinha uma escada no fundo da casa, no Paris. Tipo,
Sabe aquelas casas que tem tipo uma edícula atrás? Então tinha uma Uhum. escada fechada. Todo dia eu ficava lá tocando. E era uma coisa maravilhosa, porque eu cantava naquela escada e Tinha uma ensaiava o meu acústica show. também. E eu realmente conseguia sair. Eu sabia que ninguém tava me ouvindo, sabe? E como que esse lugar que ele é tão objetivo, né? Tão simples, a gente pode pensar como, ah, não, mas se você realmente consegue se concentrar, você não precisaria realmente disso. Se você realmente treinasse concentração, mas talvez não, talvez você realmente precise, talvez eu realmente precise agora. E você falando disso me ficou muito claro que faz muito tempo na minha Uhum, vida que eu não tenho esse uhum, lugar. uhum, E que, mesmo que eu venha a ter ele de novo, isso é que é o mais louco. Por mais que eu tenha ele amanhã, assim, ou que eu dê uhum, jeito de ter, eu sei que é necessário ter o lugar, mas mesmo tendo ele, ainda vai ter, tipo, todo um trabalho de estar nesse lugar e não estar pensando o que os outros estão pensando sobre o que eu tô fazendo ali. Não no exato. sentido de que estão me Uhum. ouvindo, mas no sentido do que, será que isso é bom mesmo? Será que você tá me levando a algum lugar? Qual que é o propósito disso? Nossa, você tá parecendo um idiota. Ficar se imaginar tocando aquilo no palco e achar a coisa mais estúpida do mundo. Uhum. Sim, sim, e poder ficar num cantinho para poder se permitir viver as coisas mais puras, porque para mim dá a sensação esse lugar do cantinho para chorar, mas não é só para chorar também, é para viver um certo júbilo, para viver algumas emoções e tal, e que eu não quero que isso esteja exposto, até para não ficar confuso para mim se eu tô modulando o meu modo ali, né, meu comportamento naquela hora de tristeza, de alegria, de júbilo, o que quer que seja, pensando, ah, será que eu tô fazendo masking? Será que a pessoa tá vendo isso? Será que eu tô exagerando? Será que não sei o quê? Não, tipo, não tem mais essa questão. E só eu comigo mesmo eu me permito experimentar esses afetos de maneira mais nítida, mais cristalina, assim. Inclusive para poder chorar, para poder me desanuviar e tal. E isso pode acontecer desde coisas, sei lá, vou fazer regulação emocional porque aconteceu alguma coisa pessoal. Às vezes pode ser alguma emoção que eu vivi no trabalho mesmo e tal, que eu tô ali movido e preciso para esse cantinho para poder experimentar um desafogamento disso, assim. E então tem Nossa, esse canto esse do também. canto faz total sentido, né? Tipo, é o lugar que limita o seu tamanho, que te dá a dimensão de proteção e do quão grande você é. E é como se, tipo, o canto, na verdade, é isso, sabe? É você entender quem é você e isso poder te dar amplitude para observar o meio e interagir com ele de maneira mais segura e Uhum. mais. Porque você sempre tá se encaixando, né? Nossa, de verdade, assim, eu fiz o show ontem aqui no resort e eu fiquei pensando que pra mim, o mundo ideal seria se eu conseguisse subir no palco e sair do palco sem nunca ter saído desse canto, sabe? Nesse lugar que, tipo, você fecha o olho, é só você e você ali, o que você tá fazendo, o que seu ouvido tá captando, e você não ouve mais nada além daquilo. E que uma das coisas que eu mais desejo hoje é poder ter controle disso e fazer isso acontecer com mais frequência e por mais tempo. Porque eu já entendi que esse mundo não me serve de muitas maneiras. Agora eu tenho que tirar esse espaço que ele tomou, não só na minha vida, como nos meus pensamentos também. E esse é o lugar do canto. É o lugar de você entender o seu tamanho para observar isso e não deixar ser mexido por isso, não deixar isso te afetar. Aí, eu acho que você devia ser escritor, viu? Eu não acho É linda essa que. descrição que você deu. Eu chamaria É, que isso que você falou de você. steaming e o Sério oposto de mesmo? masking. Sério, Ai, Dani, eu sou tão maravilhoso. inseguro que Eu eu acho, acho eu que sempre acho que estão sendo você. irônicos, eu acho ridículo tudo. Não, Quando eu Imagina, não paro, de jeito tô. quando nenhum, eu Id. ouço as Super lindo o que você gravações, eu me falou. sinto a pessoa mais besta do mundo, é sério. Nossa, É muito imagina, eu difícil. acho É muito que, difícil. enfim, Nossa, você tem Não, vamos. tudo para ser escritor. e isso que Você tem você essas. descreveu, Id, para mim, esse estado de estar constantemente no seu canto e apenas consigo mesmo nessa ressonância. Quase chorei, né? Isso para mim é o steaming. Isso para mim é o que a gente cultiva no dia a dia, para se regular, para encontrar esse tônus assim. Por mim, a vida seria isso. E o desconforto do masking é precisar sair desse estado para a gente se moldar para responder a questões comezinhas ali do dia a dia, para poder depois voltar para esse estado de steaming mesmo, de um certo autoembevecimento, não sei se a gente pode chamar assim, essa Sim, não, e você autorressonância. tem que se encaixar, tem que jogar o jogo, não tem Uhum, escapatória, cara. uhum, uhum, Não dá pra você querer ser artista e não falar com as pessoas do meio. uhum, Não dá. uhum. É isso aí. É, gente. E assim, Uhul! cada Encerramos um o Desistimos da nosso volta pro vida e seu episódio. ficamos A num canto. gente canto. conseguiu gravar um episódio inteiro sobre canto. Quem queria? Aê! Os loquazes. Que Espero chegue que aos continue 4 viralizando cantos o do nosso post até a mundo. gente postar, senão vou ter que postar de Ah, novo. mas no final, Pois é. pessoal, é isso, tipo, é um pouco fã da psicanálise junguiana, né, Ale? É pegar esses significados maiores que você pode olhar como uma coisa idiota, o canto. Mas se você conseguir tirar a subjetividade dele e todos os significados que estão por trás, você amplia e vai indo. Tudo Porque está é a em mesma tudo, coisa que né? faz sobre Uhum.
A gente poderia fazer um episódio sobre talheres, e em cima disso falar sobre norma social e começar a falar de talheres. Tipo, a gente não tá falando de talheres. Eu posso falar muito. Exatamente, eu adoraria entender a ordem dos talheres, ouvir histórias de vocês, se vocês já, tipo, olharam pros talheres e falaram, o que que eu faço? Ou se talheres de plástico são uma extrema dificuldade pra vocês e já se pegaram comendo com a mão. Talheres de plástico me dá até arrepio. Quando quebra o dente do gato. Ai! Não. Vocês trocam o lado, aí terminando o talher, vocês trocam o lado, quando você corta com a faca de um lado, depois você troca de mão. Até hoje eu seguro o talher assim, cara. Não. Minha mãe Eu não fica troco. louca. espada. Não troco. Eu empunho como se fosse uma faca. Me recuso. Tem certas coisas que eu me recuso. Bom, então já temos o próximo episódio aí. Foi um prazer falar com vocês. Então é isso, Valeu, né, galera. gente? Então um beijo. Um ótimo Beijo dia pra pra todos. todos. Beijo grande, pessoal. Tchau. Adeus.